Shalom, shalom, queridos. Márcia Schoff Maluf aqui, Ministério Casa da Glória. Quero trazer para vocês mais um vídeo do Dutch Sheets, ou mais uma tradução de algo que ele postou lá no Give Him 15. E dessa vez ele traz um artigo do irmão dele, o Tim Sheets. O Dutch começa assim. O título é As Chaves Mestras, e isso vem do dia 15 de novembro de 2022. Hoje é dia 17 de novembro, está bem atual. Eu amo os insights e revelações do meu irmão Tim. Ele é um grande mestre, guerreiro e patriota. Suas palavras e sonhos proféticos são sempre um encorajamento. E a propósito, hoje, dia 15, foi o aniversário dele. A seguinte palavra e sonhos são sobre Isaías 22, um dos meus versos favoritos. Deixa eu só alinhar aqui o meu vídeo um pouquinho melhor, isso. Isaías 22 diz assim: Porei sobre seus ombros a chave da casa de Davi. Abrirá e ninguém fechará, e fechará e ninguém abrirá. Começa então a leitura da palavra do Tim. Recentemente tive um sonho com a ordem angelical dos serafins. Eles são os anjos de mais alto escalão que conhecemos e estão sendo referenciados ou salientados, postos em proeminência pelo Espírito Santo nesse tempo atual, 2022, especialmente segundo semestre. Esses são seres incrivelmente poderosos e carregam a autoridade delegada da Trindade. O Espírito Santo me deu mais entendimento a respeito dos serafins e como eles estão ajudando a Eclésia de Cristo. Em Lucas 9:13, na versão King James que ele está usando, Jesus diz assim: Ocupai até que eu venha. E em português nós temos: façam esse dinheiro render, invistam, negociem. E essa palavra ocupar é a palavra grega pragmateomai, que significa ocupar-se de algo, cuidar da vida, seguir trabalhando, negociar. Isso vem da concordância de Strong, número 4231, no grego. A Eclésia deve cuidar das coisas, dos assuntos ou negócios do reino, estendendo o governo do reino de Cristo sobre a terra. O Espírito Santo está nos equipando para fazermos isso, enquanto ativa exércitos celestiais para nos ajudar. Ele é o comandante de 2 exércitos. No sonho dos serafins, me foi entregue um grande chaveiro com muitas chaves de cores e tamanhos variados. Um serafim me disse assim no sonho: essas chaves não funcionam de forma manual, mas são ativados por decretos de voz. Enquanto eu orava a respeito disso, diz o Tim, lembrei-me das próprias palavras de Cristo sobre sua eclésia em Mateus 16, de 18 a 19, afirmando que o Hades não prevalecerá contra a igreja. Muitas versões dizem inferno, o termo grego é Hades, o lugar onde os mortos ficam, os mortos ímpios. Não prevalecerá contra a igreja, ou seja, não terá forças para se defender dos avanços da igreja, que é uma força de ataque. A eclésia do rei está sendo construída e preparada para ser uma igreja que não será derrotada pelas estratégias do inferno. Nesses versículos, Jesus também disse que nos daria as chaves do reino para abrir e fechar portas. São os serafins que nos ajudam a usar essas chaves para ter acesso a novos tempos, estações e eras. Além disso, esses seres poderosos nos ajudam empoderando ou capacitando, imbuindo de poder, infundindo com poder e autoridade os nossos decretos para governar espiritualmente na terra, aplicando ou fazendo cumprir a vitória do Calvário. As chaves a que Jesus se referia simbolizam a autoridade governamental de seu reino. A eclésia faz parte de um governo espiritual do reino que deve influenciar no reino natural, um governo espiritual de uma outra dimensão que deve impactar a terra, incluindo os governos terrenos. As chaves do reino são mencionadas pela primeira vez em Isaías 22, que faz referência à responsabilidade e autoridade dos mordomos ou dispenseiros ou administradores. Explicarei isso daqui a pouco, diz o tema. O verso diz assim: porei sobre seus ombros a chave da casa de Davi.
abrirá e ninguém fechará, e fechará e ninguém abrirá. Em Mateus 16, Jesus faz uma conexão entre sua eclésia e esse verso, e há um grande significado nisso. Em Isaías 22, 2 dispenseiros, mordomos, tesoureiros, administradores, são mencionados. Um deles é Shebna, no versículo 15, e ele retrata Satanás. E o outro é Eliakim, no versículo 20, que retrata Cristo. É importante entender por que Jesus vinculou uma declaração sobre a sua eclésia a uma profecia dada 700 anos antes. O mordomo ou administrador ou dispenseiro era o diretor operacional de um rei e seu reino, o executivo de mais alto escalão além do próprio rei. Ele era o segundo do reino. E ele administrava tudo para o rei e carregava as chaves do reino. Um gancho ou anel era costurado na ombreira do seu manto de autoridade. E o anel de chaves, o chaveiro, poderia ter até 30 centímetros de comprimento e ficava pendurado no ombro do administrador. Essas chaves obviamente demonstram autoridade. Era dito dos mordomos que o governo estava sobre os seus ombros, por causa da chave. Isso é o que se quis dizer quando o Espírito Santo profetizou em Isaías 9:6 que o aumento do governo de Cristo, o aumento do governo do reino de Deus estaria nos ombros de Jesus. Entre as chaves que o mordomo carregava estavam as chaves da casa do rei, do seu quarto, seus aposentos reais, da corte real, das câmaras do juiz e dos tesouros do reino. Ele era o porteiro e tinha o poder de trancar, fechar e destrancar, abrir as portas. O relato profético de Isaías 22 retrata os personagens, Satanás, Cristo e seu reino. Shebna era um mordomo rebelde do reino. Ele abusou de sua autoridade. E a profecia diz que ele seria despojado da sua autoridade. Seriam tiradas dele não só o manto, mas as chaves com o manto. E a profecia diz que seria dada a Eliakim essa autoridade, o manto com as chaves. Eliakim receberia as chaves e a autoridade governamental seria então transferida para seus ombros. Como Jesus é da linhagem real de Davi, essa imagem profética é perfeitamente cumprida nele. Embora ele não tenha ainda se assentado no trono de Davi aqui no reino natural, ele já se assentou à direita do trono no céu, como Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Mas antes disso, ele despojou Lúcifer de sua autoridade, pegou as chaves de volta, até mesmo as chaves da morte e do Hades e do túmulo. O governo está sobre os ombros do nosso rei e lhe foi dada toda a autoridade, tanto no céu como na terra. O Rei Jesus nos deu acesso às chaves da autoridade para governar. Nós, como sua eclésia, podemos amarrar, soltar, abrir, fechar, trancar ou destrancar, travar e destravar. E o Tim continua falando assim, em relação a isso, ouviu o Espírito Santo dizer o seguinte: haverá uma fusão do reino espiritual de Cristo que está na dimensão terrena, ou seja, a igreja tem uma autoridade, o reino espiritual de Cristo tem uma autoridade aqui na terra. Haverá uma fusão entre essa autoridade e o reino dos céus, que está na dimensão do Espírito. Ambos estamos nessa dimensão do Espírito, operando na dimensão do Espírito, mas há um reino nos céus e um reino na terra. E isso acontecerá de maneiras e níveis como nunca antes vistos. A fusão acelerará uma nova era de Pentecostes. O poder espiritual e a autoridade do reino serão vistos na terra como nunca antes. A glória permeará as nações, territórios e regiões que foram preparados para tal. Aqui está uma chave. Foram preparados já há longo tempo para tal. Com onda após onda da presença manifesta do rei. Ou seja, a glória permeará as nações que foram preparadas com ondas da presença manifesta do rei, com Shekinah. Os inimigos do reino de Cristo ficarão desorientados e lutarão uns contra os outros
resultando em libertações decretadas pela eclésia do rei e assistidas, auxiliadas pelos meus anjos, diz o Senhor. Pois vou enviar meus valentes para trabalhar convosco. O Senhor continua dizendo: haverá um novo nível de fusão do reino espiritual do rei, que está na dimensão terrena, com o reino dos céus e seus valentes. Minha eclésia correrá, se moverá, avançará junto com os anjos. As ondas de glória se moverão pela nação e pelos quartéis da minha eclésia em toda a terra. Vocês verão os crescentes avanços do Espírito Santo e de seus anjos. Os de repentes estão atingindo o inimigo do nosso reino, do meu reino, diz o Senhor. Haverá um desencadear de uma série de repentes que foram planejados para conquistar tronos demoníacos, destroná-los. De repentes e repentinos de repentes, diz o Espírito Santo. Ele continua: alinhem-se com as poderosas autoridades celestiais, meus principados, meus poderes, meus domínios, meus príncipes, ativados com vocês numa fusão conjunta. Pois meus príncipes se alinharão para a batalha, diz o Senhor. Meus valentes se posicionarão para a batalha. Eles receberão suas missões e posições na dimensão terrena. E é chegada a hora do ataque dos meus exércitos, os exércitos do meu reino, diz o Senhor. Vou incendiar meus mensageiros com minha mensagem, purificarei os lábios dos meus profetas e atearei fogo nos altares da minha eclésia. Meus serafins ministrarão com os meus herdeiros a partir desses altares. Fogo ardente e refinador de santa purificação surgirão e meus poderosos trabalharão em parceria com meus guerreiros remanescentes, os poderosos, os guerreiros remanescentes. O Senhor dos Exércitos declara que sejam iniciados os eventos do romper, sejam destravados os planos do despertar. Eclésias, recebam as novas chaves para novos tempos. Liberem os decretos-chave ativados com fortes vozes de comando e os portais das promessas vos serão abertos. Aleluia. Levante-se em vós um coração confiante, pois a fusão já começou, a fusão dos exércitos. O Pentecoste dessa nova era será acelerado. A autoridade e poder do reino serão vistos na terra como nunca antes. Meus poderosos anjos estarão transicionando para a dimensão terrena sob meu comando. Pois ocorreu a interseção, o cruzamento, o encontro de tempos e estações, e meus propósitos gerarão milagres, avanços repentinos e grandes vitórias. Aleluia. Tim continua. Estamos entrando em tempos sobrenaturais. A revelação de que carregamos as chaves do Mestre está aumentando, e isso é um divisor de águas. Quando a igreja começa a receber a revelação de algo, o Senhor está pronto a implementá-la sobre a terra. Vamos orar? Oremos juntos. Senhor, exercemos a autoridade que nos foi entregue e agradecemos a Ti por nos dar as chaves para desbloquear os eventos do romper de toda a terra. Sejam revelados os Teus planos para o despertar em todas as regiões em nossas vidas. Sejam reveladas as Tuas estratégias para o despertar das eclésias por toda esta nação e nações da terra. Sejam revelados os planos para a colheita. Ativamos a liberação de anjos poderosos para abrir portais em nossas regiões, portais de promessas. Seja destravada esta nação. Sejam desbloqueados os caminhos para que o reino de Deus entre em nosso governo a fim de transformá-lo.
Ajuda-nos, Senhor, a destronar os poderes das trevas que ali estão arraigados. Nós rejeitamos, repreendemos, amarramos, cancelamos todas as tentativas de roubar e influenciar as nossas eleições. Que venham os de repentes. Que nossos inimigos comecem a lutar uns contra os outros. Que portas de avanço, romper e vitória sejam abertas diante de nós como jamais vimos. Te agradecemos, Senhor, por ter nos dado tuas chaves e declaramos em teu nome que não seremos detidos ou derrotados. A gloriosa eclésia se levantará e reinará contigo em nome de Jesus. Amém. E o nosso decreto. Concordamos com o céu e declaramos que comecem os eventos do avançar e do romper e que sejam destravados e revelados os planos para o despertar. Aleluia, em nome de Jesus. Amém e amém. Shalom, shalom, amado.